Bom, então isso aqui é uma introdução para o protocolo de roteamento dinâmico, é bem abrangente aqui, certo? Fala de todos os protocolos, não entrando em detalhe em cada um. Aqui tem os objetivos, como eu falei para vocês, esse material aqui é do CCNA da Cisco, esse é material para instrutores. Então mostra aqui quais são os objetivos deste conteúdo, né? Então descrever a função de protocolo de roteamento, identificar vários modos de classificar protocolo de roteamento, essas classificações que eu falei para vocês. Tem estado de enlace, vetor de distância, certo? São os tipos, é a forma como ele descobre como montar a tabela de roteamento. Então a primeira coisa que tem que entender é o seguinte: toda essa volta aqui é feita para criar uma tabela de roteamento aqui. O que a gente fez? A gente criou uma tabela de roteamento à mão, roteamento estático. Nós criamos, nós tomamos a decisão. Agora vai haver uma troca de mensagens aqui e as tabelas vão ser montadas dinamicamente. Em resumo, isso que é o protocolo de roteamento dinâmico. Certo? A história final é uma tabela de roteamento. Aqui tem uma evolução desses protocolos. Então eu vejo lá em 82 o protocolo EGP, certo? São dos primórdios da internet. Okay? Depois veio o IGRP, que é um protocolo proprietário da Cisco. Atualmente é o IGRP, que não é mais proprietário da Cisco. A Cisco abriu o código-fonte desse cara aí, esse ano. Certo? Então aí não tem implementações aí para Linux, mas vai pintar, certamente. Protocolo muito legal. Certo? O RIP versão 1. O RIP versão 1 aqui, que é o protocolo mais simples. Certo? Vamos pensar de roteamento, é o mais simples. Ele tem poucas configurações, só que ele é bem limitado. Para você ter uma ideia, o máximo de roteadores que ele suporta, o que ele suporta? Um caminho entre este roteador e este outro roteador teria no máximo 15 saltos. 15 saltos. Então, por exemplo, na internet já não dá para rolar esse cara aí. Certo? 15 saltos, 15 passagens de roteador. Ele já considera infinito isso aí. Depois a gente vai ver o que é esse infinito. Então ele é usado para redes locais. Esse é o objetivo. Ele é um roteamento para uso interno. Então depois a gente vai falar aqui sobre essas categorias. Os internos e os externos. O que rola na internet? Certo? Rola o BGP. O BGP, que substituiu esse ISS aqui, ele tem uma função diferente. Certo? Ele não é para usar, por exemplo, dentro de uma rede local. Ele é para usar entre sistemas autônomos. Então imagine um provedor de internet, uma Embratel da vida. Os caras têm uma identificação, que é o sistema autônomo, certo? Que é a identificação dele. Dentro desse sistema autônomo tem, sei lá quantos IPs, certo? 300 redes. Então esse BGP facilita a questão da publicação dessas rotas. É um protocolo bem diferente do que a gente vai ver. Certo? Ele é bem diferente, porque ele é para outra coisa. Certo? É para outro objetivo. Bom, depois vem a versão do RIP 2. Tem umas diferenças principais aqui em relação ao RIP 1. Veja, o RIP 1 não tem nem máscara. Não tem VLSN. Certo? O que o RIP 1 considera? Só endereços classful. Classe A, B e C. Só. Se eu tiver um 10/16, ele usa como 10/8. Eu não quero nem saber. Por quê? Porque nem existia na época aqui. Então esse cara não suporta isso aí. Qual é o problema disso? Imagine só, eu pego dentro da minha rede e boto uma classe A e divido em VLSN. Então vai ter lá uma rede que é 10/10, outra é 10/11. Se eu botar RIP, vai ter uma rota só 10/8. Aí não rola, né? Não vai funcionar. Okay? O mesmo acontece para a classe C também. Se eu botar um /28 no 192.680, é 192.680/24. Nem tem barra, na verdade. Ele usa como se fosse uma rede só. Uma rede classical. Só classes. Okay? O RIP 2 não. Já tem VLSN. Bom, aí tem a evolução natural aqui, com funcionalidades, etc. Aqui tem essa definição. Ó. O que é classful? O que é classless? Classless usa VLSN. É o que a gente está acostumado aqui. Então, barra qualquer coisa. /28, /27. Ele diferencia. Usa máscara. Então ele tem que anunciar máscara nas mensagens, né? Esse cara não anuncia, o RIP não anuncia. Já tem protocolos aqui então, como já tem, né? Na verdade, o protocolo do IPv6 já está há bastante tempo. Esses caras aqui já usam o formato de endereços do IPv6. Então lá o RIP New Generation, aí, certo? Usa o IPv6. Isso aqui
É mais para frente. Funções, então. Como está aqui no quadro. Vantagem principal, cara, protocolo de roteamento dinâmico, é adaptação às modificações na topologia. Essa aí é a parte principal. Não há como eu manter a internet em funcionamento hoje se não houver as trocas de mensagens para adaptação em relação à topologia. Eu tenho 4, 5 caminhos alternativos, mas não tem que ter um cara para chavear isso aí. Outra, eu posso trocar esses caminhos alternativos baseado em tráfego. Se está congestionado esse tráfego aqui, eu troco a rota para outra. Eu posso fazer isso de forma dinâmica. Okay? Nós fizemos aquele exercício lá no primeiro semestre, usando trace. Pô, variava, dependendo do horário. Passava por um salto a mais, um salto a menos. Isso acontecia. Os tempos variavam. O que está agindo ali? Está agindo essas trocas de rotas. Okay? Muito bem. Outro fator importante, determinar o melhor caminho até o destino. Esse melhor caminho aqui depende de quem está configurando. Eu posso chegar numa situação como essa aqui, que seria o melhor caminho por aqui, certo? Ou por aqui, eu defino. Mesmo dinamicamente, eu defino o custo aqui, eu forço. Eu digo que o custo aqui é menor que aqui. Eu defino isso. Eu digo, não mesmo, cara. Eu quero que passe por aqui. Por quê? Porque sim. Porque eu pago menos. Porque aquele outro link ali não é confiável. Não sei. Eu posso definir. Certo? Depende do protocolo. RIP já não faço isso. Certo? O RIP já vai complicar. Muito bem. A gente pode forçar isso aí. Bom, finalidade, né? Descobrir redes remotas. Então, olha que facilidade seria. Olha o nosso caso aqui. Pegamos aquele momento ali de rotas estáticas. Pô, quantas redes tinham aqui? Uma para cada um. Sei lá. 17 redes. 16 redes. O que eu poderia fazer? Cara, simplesmente anuncia as redes de forma dinâmica. E o roteador, que é vizinho, vai receber. Dificilmente alguém teria ficado fora ali. Só se eu rodasse a aplicação, rodasse o protocolo aqui no seu roteador. Caso contrário, tem que ir lá anotando ali, aí. Tu é o fulano, tu é o Beltrano. Veja que continua existindo a necessidade, pessoal, das redes serem distintas. Só aí nada mudou. Cada um tem a sua rede. Interna é diferente. Se eu tiver duas redes iguais, o que vai acontecer? Vai vir essas duas rotas iguais e vai ficar através do boteamento aqui. Como se eu fizesse a mão, dá no mesmo. Isso não vai mudar. Certo? Tem gateway, tudo igual. Muito bem. Tenho sempre uma rede comum entre esses caras que têm essas redes aqui que querem ser anunciadas. O que seria anunciado aqui? Essa rede e essa aqui. Eu preciso anunciar essa outra aqui? Entre esses caras, não. Os dois conhecem a rede, eles fazem parte dessa rede. Por que eu vou ter que anunciar? Isso é outro fator legal em relação a protocolos de roteamento dinâmico. As rotas diretas sempre têm menor custo. Isso é óbvio, né? Se eu disser, olha só a situação, esse cara tem uma rede aqui, ó, certo? Ligada entre os dois. Imagine que esse cara aqui anuncia esta rede dizendo que o melhor caminho para ela é por aqui, certo? Ou dizendo que ele tem o melhor caminho para cá. Esse cara está ligado direto aqui, cara, ele vai ignorar isso aí. Como é que vai dizer que tem melhor rota para mim, cara, se eu estou ligado direto aqui? Eu estou uma interface ligada nessa rede, como é que tu tem um caminho melhor para mim? Isso pode acontecer em protocolo de roteamento dinâmico. Não essa situação aqui que é muito simples, mas pode acontecer. Tem que ser evitado. Isso é um erro. Como é que vai dizer que a rota direta desse cara aqui é melhor ser acessada por esse aqui? Pô, então eu vou sair para cá, vou fazer a volta, vou chegar nessa rede aqui. É um negócio maluco. Acaba acontecendo. Entendeu? Bom, tem duas situações, pessoal. Primeiro, o algoritmo. E o segundo, as mensagens. O que é o algoritmo? O algoritmo vai pegar as mensagens, vai definir qual é a melhor rota. Ele vai ser executado em cada um dos roteadores. As mensagens vão ser cabeçalhos com informações. Como eu falei para vocês, que informações são essas? Sobre os vizinhos, relação de vizinhança,
Vai ter, ó, eu sou teu vizinho, beleza. Quais são as rotas que tu tem? Tu vai receber as rotas, certo? Essa vai ser a troca de mensagens. Vai ser basicamente isso aí. As operações, né? Então vai ver essa troca de mensagens aí. São periódicas, algumas são sob demanda. Caso do RIP, a cada 30 segundos, por padrão, a cada 30 segundos aqui, esse cara se anuncia. Essas aqui são as redes que eu tenho, ó. Toma. Para os vizinhos, manda para cá e para cá. Esse aqui faz a mesma coisa. A cada 30 segundos, manda para isso aqui, ó. A rede que eu tenho é essa aqui, ó. Esse, manda para cá. E vai montando as tabelas com essas mensagens. Estão sendo trocadas. Okay? É isso que vai acontecer. Então ele vai compartilhar essas mensagens aí. Muito bem. Aí tem aqui embaixo importante, né? Por isso que a gente fez aquele cenários iniciais ali de condicionamento estático. Para entender a operação, os conceitos do protocolo de condicionamento dinâmico e usar em redes reais, é necessário ter um conhecimento sólido de gerenciamento IP e criação de subredes. É claro, nada mudou. Eu estou botando mais alguma coisa em cima. Eu não estou eliminando uma parte, eu estou botando uma outra coisa em cima dessa base aí. Se o cara não tem a base, vai ruir a coisa aí, né? Vantagens do condicionamento estático. Fácil de configurar. Realmente é fácil. Teve um mistério? Não. Desde que tu saiba o mapeamento da tua rede, cara, bota as rotas aqui, fim. Não há necessidade de muitos recursos. O roteador não tem que ficar trocando mensagem, não tem que ficar calculando qual é a melhor rota. A rota é essa aqui, ó. Entendeu? Mais fácil do administrador entender. Claro, porque é uma coisa estática. Se eu definir que o caminho é daqui por aqui, fim, não vai mudar. Se ninguém meter a mão ali, não acontece nada. É mais seguro, porque imagine esse roteador aqui, pessoal, configurado erradamente, mandando mensagem seguinte, ó. Essa rede aqui, ó, eu tenho rota, toma aí. Não vai ter problema aqui porque tem rota direta, mas vai ser problema se eu mandar para cá. Esse cara diz assim, ó, essa rota com esse endereçamento aqui, ó, eu tenho. Vem para mim aqui. Esses caras daqui, ó, certo? Esses caras daqui não vão chegar nessa rede. Eu posso inserir um roteador no meio de outros roteadores aqui e gerar isso de forma maliciosa? É possível. Muito comum em roteadores é ligação ponto a ponto. Mas olha o nosso caso aqui. Nós vamos ter vários roteadores dentro do domínio de broadcast. Essas mensagens são feitas em broadcast e em multicast. Nós já vimos multicast. O que acontece? Eu mando para um grupo. Todo mundo recebe. Se eu mandar broadcast, mesma coisa. Todo mundo recebe. Aí eu começo a mentir na rede, dizer o seguinte, eu tenho rota para todo mundo aqui, ó, pode vir. Eu não tenho. Com o menor custo ainda, hein? Vem. Vai parar essa rede. Então essa questão de segurança aqui está relacionada a isso. Certo? Aí existe, por exemplo, autenticação. Eu digo que eu só aceito as mensagens se tiver uma senha aqui, que a gente trocar antes. Aí eu aceito as mensagens ali, senão eu não aceito. Okay? A gente vai ver isso depois. Desvantagem do funcionamento estático. Alterações na rede exige uma reconfiguração manual. Mas isso aqui é a pior coisa que tem. Vamos pensar o seguinte, um ambiente simples. Eu tenho uma saída para a internet, cara. Eu só tenho um roteador. Não tem sentido tu usar um protocolo de roteamento dinâmico. Não é para isso que a gente está estudando isso aqui. Ah, eu tenho 3 redes. Tá aí, 3 redes é bicharia. Eu estou pensando aqui que o cara tem caminhos alternativos entre redes, tem saídas alternativas para a internet. Ah, isso aqui tem muita validade. No ambiente maior, por exemplo, de um provedor de rede sem fio, por exemplo. Cada rede interna, o cara tem 1000 dessas redes internas. Ele vai fazer estaticamente isso aí? Impossível, certo? Normalmente os caras usam nesses casos o SPF. Usa o SPF e ele se anuncia. Caiu o link, ele para de usar aquele link, usa outro alternativo. Isso é bastante usado, certo? Usado aqui em Pelotas, usado nos Estados Unidos, certo? É aqui. Usado aqui, provedores de bairro. Os caras usam o SPF. E vou dizer para vocês, os caras não sabem o que estão fazendo. E tu ativa e funciona. Então que legal.
Mas a parte que tem aqui, por trás disso aí, é bem complexa. Não é uma coisa tão simples assim. Só que ela não precisa saber disso, entende? E funciona. Faz o papel dele. Tu vais definir a tua rede toda com repetições e tu vai definir qual é o melhor caminho para chegar em determinada rede. Se cai um link de rádio, ele assume o outro. Ele faz automático isso aí. Ele vai fazer isso aí, o protocolo faz isso. Então, como usuário de protocolo, não precisa conhecer nada. Vocês vão ver depois, isso aqui são 2 comandos no roteador Cisco. 2 comandos. Assumindo tudo como padrão, 2 comandinhos. Ok? Bom, não é propício para redes grandes, por esse motivo. Se eu tenho essas alternâncias aí de caminho, não vai dar. E a configuração é propensa a erros. Então, qual é o problema? Quando eu erro estaticamente, é relativamente fácil de corrigir. Pô, olha aí a tabela de roteamento, qual é o comando que tu deu? Pô, tu errou aqui, cara. E o dinâmico? Cara, de vez em quando o troço muda de rota, o troço maluco. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Não faz muito tempo, o Gerson aqui é testemunha. Lembra o Gerson, o esquema deu problema da Oi? Foi o problema da Oi, os caras não conseguiram acertar, o problema no roteamento. Os caras inseriram uma rota errada. Imagine que a rota errada seja a rede que represente milhares de clientes, apontou para um gateway errado. Para todo mundo. Quem fez? Qual é o roteador que está fazendo isso? De onde está sendo gerada essa mensagem? Uma coisa é olhar os roteadores estaticamente e ver que caminha para lá ou para cá. E aqui que o negócio é dinâmico. Pode ser até, pessoal, veja, o cara atualizou o firmware aqui e o negócio mandou uma rota errada. Acontece, cara. O problema acontece. Por isso que a gente sabia depois que a gente dá o cara, acho que era Daniel lá, que eu nem entendi. O cara se enrolou tanto da gente, o cara deixou o celular com a mãe dele. Aí a mãe dele atendia, não, Daniel deixou o celular e não vai falar mais com você. Bom, Daniel, ótimo profissional. Certo? Provavelmente a culpa não era dele, não era aqui o problema. Só que é o seguinte, eu respingar pro cara. Ele é o ponto de contato que a empresa aqui tem com ele. Com a Oi, vamos dizer assim. Mas veja, não é atitude, né? No desespero, dá o telefone pra mãe. Coitada da mãe, cara. Pediu, apelou pra mãe. Sacanagem. Tá bem. É o último recurso, né, cara? Se o negócio apertar, chama a mãe. Certo? Isso aí tu aprende desde criança, cara. Tu aprende desde criança que tem que chamar a mãe. Certo? Isso aí. A mãe é roteamento estático, rapaz. Gateway, saída é a mãe. Piada. Pô, de repente a mãe do cara conhece Cisco. A mãe tem CCIE da Cisco, sabe tudo. Olha, se a mãe do cara for a mulher que fundou a Cisco, junto com o marido, até pode ser. Mas acho que ela não entende muito de roteamento. Vamos lá. Roteamento dinâmico, então, pessoal. Aí, primeira coisa que vocês vão gostar aqui é a seguinte: o administrador tem menos trabalho para manter a configuração adicionada e excluir redes. Muito bem. Só que o administrador tem muito mais trabalho para projetar a rede. Tem aí? Não tem. Lá embaixo tem. Desvantagens. Necessário mais conhecimento do administrador para configuração, verificação e solução de problemas. Ah, bom. Então veja assim, ó, tudo é uma compensação. Que bom que é uma barbada. Só que quando é problema, olha os caras da Oi, cara. Chamaram a mãe. Não precisava chamar a mãe. Okay? O que eles teriam que fazer? Investigar o que aconteceu nessas trocas de mensagens dos roteadores. Só que isso é difícil fazer num ambiente complexo como é a rede da Oi. É de chamar a mãe mesmo. Certo? É complicado. Porque pode ser uma coisa aleatória, do tipo, te atualizaram o firmware de um roteador. Já aconteceu isso aí. E o troço começou a mandar mensagem maluca. Mandando um gateway errado, mandando mensagens que acabaram atrapalhando através do roteamento, não convergiam a rede. Outro termo interessante aí. Convergência. O que é uma rede convergida? Vejam só, esses roteadores vão começar a trocar mensagens. Daqui a pouco eles vão estabilizar. Essas são as rotas. Certo? Isso se chama uma rede que está convergida. O que acontece nessas trocas de mensagem?
tu não vai ter as tabelas de roteamento montadas. Se tu está dando um ping dessa rede aqui para essa outra, e os roteadores estão trocando tabelas de roteamento, teu ping está perdido. Quanto tempo leva para haver a convergência aqui? Depende do protocolo. Dependendo do protocolo, leva 1, 2 segundos, alguns levam 30 segundos, alguns levam tempo eterno. Está errado. E aí vai começar a trocar mensagem aqui dizendo o seguinte: loop infinito. O que é o loop infinito? Imagine só, esse cara diz para esse outro aqui: eu tenho rota para essa rede aqui. E é por esta rede aqui. Esse outro, eu também tenho, e é por esta rede aqui. E começa a trocar entre eles. Eu tenho. Esse cara dá um ping para cá para chegar nessa rede, vai até aqui, esse cara assim, eu não tenho caminho para cá, vem para cá. Eu não tenho, vai para cá, fica aqui, ó. Vai convergir quando? Nunca. Nada. Certo? Vai ficar aqui o resto da vida. Os pacotes vão ficar passando em roteadores até expirar o campo TTL. Que normalmente é 64, 128, então vai fazer 128 passagens aqui em cada roteador, né? 64 nesse, 64 nesse, ou 32 nesse, 32 nesse. Cara, acabou a tua rede. Certo? Vai grudar no máximo que eu posso ter de vazão aqui e acabou. Certo? Isso é uma mãe mesmo, certo? Isso é uma mãe. Bom, os protocolos reagem automaticamente às alterações de topologia, essa é a vantagem. A configuração é menos propensa a erros em termos, certo? Porque, na verdade, o problema não está na configuração, está na topologia, no entendimento que tu quer fazer. Pô, eu achei que o tráfego estava passando por aqui, não, mas está vindo por aqui, ó. Tu configurou errado no início, já era, mano. Então o cuidado tem que ser maior nesse caso. Então não existe nada automático, né, pessoal? Isso aqui é só dinâmico, ele não é automático. Não é um robô que faz, é um ser humano. O ser humano propenso a erros. O ser humano é propenso a cansaço, falta de atenção, certo? Desleixo, falta de organização, falta de documentação. Tudo isso o ser humano tem. Certo? Acontece. Então esses problemas aqui, vamos voltar para o caso da Oi. Pode ser um cara que um belo dia errou uma rota. Foi inserir, olhou para o lado, passou um avião legal, toma enter. Foi tomar um café. O que aconteceu depois? Quem é que fez isso? O cara saiu de tudo, foi para a casa dele, não documentou o que ele fez, chegou o cara lá, o que houve aqui? E aí o cara afetou milhares de pessoas no Brasil, milhões, não sei quantos foram afetados. Por descuido de um cara, tio. Esse cara somos nós, pessoal. Seremos nós, ou já somos nós. Olha a responsabilidade. Tio, pega um papel de pão, cara, e anota ali, ó, fiz tal coisa, deixa o papel de pão pro cara que vai vir depois trabalhar, pô. Não é difícil fazer isso. Só que a autoconfiança é um problema. Já que é mesmo, isso aqui é uma barbada, você faz todos os dias. Só que um dia tu vai errar. E outra coisa importante, testar todas as modificações feitas. Pô, isso aqui é básico, né, cara? Isso aqui é o prato do dia a dia, o arroz e feijão. Fiz uma modificação, testa. Pô, isso é o básico, né, cara? Se as coisas fossem todas feitas do básico, da lógica, muitos problemas não aconteceriam. Esse eu estou citando como exemplo, não posso afirmar que foi isso, mas acontece, cara, várias vezes. Tu foi inserir um negócio aqui e não funcionou. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, certo? Os caras fizeram uma configuração, uma mudança de link. O que os caras fazem? Vem um técnico, por exemplo, de uma Embratel, de uma Oi, os caras copiam e colam a configuração. Então eles pegam o roteador Cisco, como tem aí, os caras são técnicos de campo, então os caras vão ali, pegam a configuração, copiam e colam. Só que o cara copia e cola errado. Consegue fazer uma coisa dessa? Consegue. Nessa configuração tinham várias rotas. Então imagine só, o cara colocou aqui, nesse roteador, uma configuração que continha várias entradas de redes que estão atrás desse cara aqui. Uma delas ele não botou. Por quê? Não sei. O cara copiou, colou metade do negócio, foi ajustando. O que eu acho que ele fez? Ele não cabia toda a configuração. Então ele foi arrastando o negócio, pegou até um pedaço, vou pegar agora a partir daqui. E uma linha ficou para trás. O cara, ok, fez o serviço dele, ótimo. Tá aqui, assina aqui, papelado, vamos embora. Beleza. O cara fez num horário que não tinha ninguém para acompanhar ele,
Fez ali, ok, aplicou. Aí começa o problema. Ninguém consegue chegar nessa rede aí, ninguém está vendo. Bom, o outro está funcionando. O que aconteceu? Bom, aí tu vai procurar o que é, liga para todo mundo, não sei o que. Tu vai olhar a configuração, que tu não tem acesso, porque a configuração só tem acesso os caras da Oi dentro da Anatel. Os caras fecham o roteador para tu não ter acesso. Como é que foi descobrir o negócio? O cara estava usando o notebook, que era da instituição, e tinha copiado a configuração ali. Bom, o cara tentou fazer, olhamos ali, está faltando uma linha aqui. Então olha só a situação, cara. São coisas assim que eu estou dizendo. Imagine que essa instituição fosse um provedor de acesso com clientes. Os caras iam ficar 2 dias sem acesso à internet, porque um cara esqueceu de botar uma linha. Então, leiam essa questão de mais fácil com muito cuidado. Certo? Tudo tem que ser documentado e testado, né? Então foi tudo errado. O cara fez uma modificação, um negócio importante, sem acompanhamento. Isso aí é fundamental que tenha alguém acompanhando para testar. Faz um ping aí, testou tudo, funcionou tudo, então tá, agora pode ir embora. A gente sabe, pessoal, certo? Que essa área de trabalho técnico assim é complicado. Os caras são sobrecarregados e tudo mais. Só que tem certas coisas que tem que ter cuidado. Precisa ter cuidado básico. Cada copiar e colar. Conferir pelo menos o original com o que ele colou. Pelo menos isso. E para tu descobrir isso aí, é difícil, certo? Aí passa para vocês o problema. Porque o colega lá não anotou as coisas. Aí passa para vocês, cai no colo. E aí, resolve, meu velho. É tu, tá no cara da área de redes, vai, te vira. E tu fica correndo. Então, às vezes a mãe não está com o celular. E aí é complicado. Ela solva o cara. E aqui acontece a mesma coisa. Pode ser uma coisa extremamente simples, mas é fácil de tu botar um comando errado e esse comando vai afetar todo mundo. Diferente do estático, que tu não teria acesso a uma dessas redes apenas. Agora não, estou anunciando essa rede aqui dizendo que esse cara que tem ela. Ah, já vai dar confusão feia aí. Bom, aqui tem uma tabela com esse comparativo aí, certo? Falando de coisa do tipo, por que o dinâmico eu preciso de um roteador melhor? Que usa CPU mais, usa mais memória, ele tem que fazer cálculos para achar qual é a melhor rota. O estático não, cara, configura uma bola. Então vocês vão perceber que protocolos, alguns protocolos, por exemplo, o BGP, não é qualquer roteador que faça. Certo? Não é qualquer roteador que tem suporte a BGP. BGP é um protocolo, um algoritmo mais complexo. Então, normalmente tem que mudar o firmware, aumentar a memória, coisa do tipo assim. Tá? No Packet Tracer, por exemplo, já tem BGP, coisa que não tinha inicialmente. Então, vou fazer algumas práticas aí. Como é que são agrupados esses protocolos aí, pessoal? Como é que eles são distribuídos? Existem, então, os protocolos de roteamento dinâmico internos e externos. Na verdade, o que é isso? O que são os externos? Seriam entre sistemas autônomos. O que é o sistema autônomo? Vamos pensar a Embratel com a Oi, com a Universidade Católica, a Universidade Federal, o IFSU. Dentro do IFSU, dentro da Universidade Católica, tem várias redes. Para eles se comunicarem entre eles, usa-se BGP. Internamente, dentro da instituição, dentro lá do IFSU, da UFPEL, da UCPEL. Vou dar um exemplo de redes maiores. Vai se usar ou protocolos de vetor distância, ou protocolos link state. Certo? Esses caras aqui, vetor distância e link state, é como este protocolo monta as tabelas de roteamento. Como troca mensagens. Certo? Essa aqui é a ideia. Vetor distância tem o RIP 1, RIP 2, o IGRP e EIGRP, que são híbridos, na verdade. Esses caras aqui são híbridos. É uma mistura do link state com vetor distância. E os puramente link state, que é o estado de enlace. O SPF e SS. Nós vamos dar uma olhada no SPF, no RIP2 e 1, né? Tudo junto aqui, e IGRP. Então esses sistemas autônomos são um conjunto de roteadores. Na verdade, isso aí. O mais fácil de visualizar, imagine a rede da Oi. É um sistema autônomo, tem um monte de redes lá dentro. Eles comunicam aquele monte de redes por BGP com outra. Tá? A internet é toda baseada em BGP. Então, desse de uso interior, né, o interno, Interior Gateway Protocols e Exterior Gateway Protocols.
Um é dentro do sistema autônomo, o outro é entre sistemas autônomos. Então aqui tem um exemplo bem clássico. Ó. Aqui dentro eu vou usar RIP, o SPF. Aqui também. E entre eles eu vou anunciar essas rotas por BGP. Essa aqui é a topologia básica hoje existente na internet. Ou aqui posso usar estático também, né? Também pode acontecer. Comparação entre o vetor distância e o estado de enlace. Vetor distância. As rotas são anunciadas como vetores de distância e direção. Então, o que é isso aqui? O basicão da história. É uma visão incompleta da topologia da rede. Porque esse cara só enxerga, pessoal, os seus vizinhos. Esse cara aqui recebe mensagens do R1 e do R3. Se eu tiver uma situação como essa aqui, ó, outro roteador aqui, R4, ligado a outro roteador aqui, R5, eu não estou conectado desse cara aqui, eu não recebo mensagem dele. Eu não recebo mensagem diretamente desse cara. Eu vou aprender as redes que estão atrás desse aqui por meio do R1. Eu sei que é para cá, ó. Isso eu sei. Eu vou receber, por exemplo, aqui, ó, dizendo o seguinte: a LAN 4 que tem aqui, ela é alcançável pelo R1 com o custo 2. O que é o custo 2? Um salto, 2 saltos. Mas eu não recebo a mensagem diretamente do R4. E eu não enxergo a rede toda. Eu só enxergo o que está na minha volta. É? São atualizações periódicas. Isso é um problema. Por quê? Imagine que eu tenha 50 redes aqui atrás. Quando eu anuncio elas, eu anuncio isso a cada 30 segundos. Então daqui a pouco estou mandando uma mensagem aqui de 400K. Só dizendo quais são as rotas que eu tenho atrás. Né? Se houve modificação e não houve modificação, manda igual. Isso é o protocolo RIP1, certo? Manda igual. Na época, pessoal, só que eram enlaces de 64K, 128K. Pô, a gente tinha atualização de RIP para funcionar nada. Okay? Que hoje em dia não é mais a realidade, né? Hoje em dia não é mais a realidade. O estado de enlace, ele trabalha um pouco diferente. Uma visão completa da topologia da rede é criada. Atualizações não são periódicas. Então o que vai acontecer? Sob demanda. Caiu uma interface, ele atualiza as tabelas de roteamento. Ele trabalha um pouco diferente em relação a isso. Em relação aos protocolos que são classful e classless. Aqui a gente tinha comentado aqui. Os classful só levam em consideração as classes. Não tem subredes aqui. Não tem VLSM aqui. Não tem CIDR aqui. Não tem nada disso. Se eu pegar uma classe A e dividir entre 50 redes, vai usar apenas uma rede. Então não vai funcionar. Olha esse caso aqui. Imagine que aqui atrás eu tenho a rede 10, alguma coisa, barra 16. Aqui eu tenho 10, 11, XX aqui, 16. Aqui eu tenho 10, 12, XX, 16. Se eu usar RIP1, que é classful, a rota anunciada aqui vai ser 10, 0, 0, 0, barra 8. E agora, onde é que está o 10 barra 8? Ele está aqui, ele está aqui, não funciona. Não vai funcionar, porque eu não vou saber para que lado tem que ir. Eu tenho subredes aqui. Já os classless enviam a máscara junto, não tem problema. O 10, 16, 10, 12, 16 está aqui. O 10, 10, 16 está aqui, o 10, 11 está ali, sem problema. Isso é legal. Então aqui o exemplo que estão colocando aqui, que um anuncia e outro não. Então, se pegar o classful aqui, está liquidado, porque vai usar tudo como um 7216. Porque isso é uma classe B. Aí morreu. Aqui, não tem problema. Porque ele vai simplesmente passar a máscara junto. Convergência, então, pessoal, esse termo que apareceu aqui. O que é convergência? Conceito. Definido como sendo o momento no qual as tabelas de todos os roteadores estão em um estado de consistência. O que pode acontecer? Começa a ter trocas, porque a topologia está mudando e as tabelas de roteamento não ficam estáveis. Enquanto elas não existem, por exemplo, essa rota aqui, ó, não apareceu aqui ainda.
A rota para LAN, nesse caso aqui, está usando 2, para LAN 2, não apareceu aqui. Esse cara não chega aqui. Essa rota não está aqui ainda. Quanto tempo leva para estabilizar isso? Depende do protocolo de roteamento. Normalmente, o estado de enlace, link state, faz isso mais rápido. Na prática, significa, se esse cara está dando um ping para cá, ó, e é uma mudança na topologia, ele vai ficar sem responder pelo tempo para convergir. Quanto tempo é? Tem casos de 40 segundos. Cai conexão, cai todo mundo. Está parado. O problema disso aqui é o flapping. Não estabiliza nunca. Desliga essa interface aqui, daqui a pouco desliga essa aqui, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela desliga, mas faz isso aí. E essa tabela de roteamento bloqueando. Isso acontece também. Mas isso é muito mais raro acontecer, mas pode acontecer. A gente pode forçar aqui facilmente isso. Desconecta aqui, troca a tabela de roteamento. Liga de novo, troca de novo. Estou fazendo isso aí. Cada uma dessas é 40 segundos, tá louco. Certo? Essa rede não vai funcionar. Tudo bem. Então está dizendo aqui, ó, convergência mais lenta, RIP e GRP. GRP não existe mais, isso aqui já é legado, certo? Convergência mais rápida, IGRP e o SPF. Esses convergem mais rapidamente. Métrica, então, pessoal. Outro fator importante aqui para nós, tabela de roteamento, o protocolo de roteamento dinâmico. O que é a métrica? A métrica, na verdade, ela é algo que não tem uma unidade específica. Eu vou definir que minha métrica é 90. 90 o quê? Ontem era 90 melancias, hoje vai ser 90 cachorro quente, então. Interessa, certo? Se eu disser aqui, ó, por exemplo, olha só. Para mim chegar nessa rede aqui, no 62.16.3, que está aqui, ó, é um salto a partir desse cara. A partir do R2 é um salto. Esse cara aqui, 0 saltos. Estou ligado direto. E esse outro aqui, são 2 saltos. Esse aqui são 2 saltos cachorro-quente. Não interessa. Okay? Porque o RIP usa apenas saltos. Mas eu poderia dizer o seguinte, ó, para chegar aqui nesse cara, são 100 cachorro-quentes. E aqui são 90. É que aqui não tem uma rota alternativa. Mas imagina que eu tivesse uma rota aqui, ó. Eu poderia forçar esse cara para passar por cima. Eu posso modificar essas métricas. Isso eu quero dizer para vocês. Isso chama métrica administrativa. Eu posso ir lá e modificar. Se eu não modificar, ele vai usar o padrão. O padrão é usar o número de saltos. Então veja que eu tenho várias métricas. As mais comuns são salto, passagem por roteador. Mas eu tenho atraso, eu tenho largura de banda. Eu posso dizer o seguinte, pessoal. Eu forço aqui, ó, a largura de banda desse cara. Vocês vão ver depois como é que se faz isso aqui. É um comando que tu usa. Tu pode dizer que esse gigabit aqui tem um valor de largura de banda de 64K. Eu posso fazer isso. Para forçar ele não passar por aqui. Eu posso fazer isso. Posso forçar. Certo? Então, além disso aí, confiabilidade. Como é que é feito isso aqui? É o número de erros na interface. Carga é o enfileiramento de pacotes na interface. Isso aqui é usado pelo IGRP. Certo? Por padrão, esse cara aqui usa 2 coisas. Usa largura de banda e atraso. O RIP usa contagem de saltos. O SPF usa largura de banda. E, acho que só. Não lembro agora se atraso também, acho que não. Largura de banda. E além disso, eu posso, como administrador, colocar o custo que eu quiser. Adicionar o custo. Depois tem uma tabelinha que mostra o custo de cada uma padrão ali. Tá? Então, olha só. Esse caso aqui. Número de saltos versus largura de banda. Pô, aqui eu tenho um link T1. Isso aqui é 1,5 megabits por segundo. Na verdade é 1,544. Certo? Isso aqui são hierarquias de telefonia, então é múltiplo de 64K. Dá 1,544 megabits por segundo. Então veja, é melhor para esse cara aqui, para chegar nessa rede, vir por aqui, ó. Não é? Pô, aqui eu vou ter 1,5 mega. Pelo R2, R3, R1. E por aqui eu tenho 56K. A visão do RIP é melhor pelo 56K. É um salto só. O RIP é meio burrão em relação a isso aí.
é um salto só, então passa por aqui. No caso do OSPF, ele vai se basear na largura de banda, apenas. Então ele vai fazer o caminho passando por 2 saltos, mas ele é mais rápido. Ok? Entendi essa lógica de métrica aqui? Isso é importante para depois a gente configurar, para definir os caminhos que a gente quer que passe. Certo? O trapo. Então aqui tem um resumo de cada um desses protocolos. O RIP, contagem de salto somente. O EIGRP usa largura de banda, atraso, carga e confiabilidade. Por padrão é só largura de banda e atraso. Aí a gente escreve assim, ó, na configuração, delay, a gente bota aqui, delay é 5, a gente força isso aí. Senão ele usa o padrão da interface. Então se a interface é gigabit, ele tem um atraso padrão. Se ele é 10 megabits, tem um atraso padrão. Okay? O SPF usa o custo definido pelo, depois vamos ver de forma administrativa ou padrão, e a largura de banda. Certo? Aí já implementações da Cisco aqui que fazem uso disso. Então aqui está mostrando um show IP route, ó, mostrando os caminhos. Veja que aparecem aqui R. Quem está acostumado a ver? C, conectado fisicamente. Certo? Ou a opção, que era o, não lembro agora se era D, não, era S, né? S, Static Route. Eram as duas. Só que agora apareceram as dinâmicas ali. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 192.6. A gente está no R2, ó. R2. Onde é que está o 6? O 6 está aqui. Eu tenho 2 caminhos para o 6. Veja. Tenho 2 caminhos para chegar no 6. Eu tenho, a partir de R2, passando por R1 ou passando por R3. Ele botou as duas aqui, ó. Por que ele botou as duas? Que para o RIP, tanto faz, cara. As rotas são iguais em relação ao custo. Não são? Um salto para cada um. O que faz o RIP nesse caso aí? Ele usa as duas. Ele faz balanceamento aí. Ele passa hora por uma, hora por outra. Pô, isso é bom. É interessante. Se eu quisesse forçar, eu poderia adicionar um custo administrativo para forçar a usar somente um deles. Eu poderia fazer isso. Mas por padrão, isso vai acontecer. Acho que tem mais algum caso aqui? Não, não tem. Veja que o custo aparece aqui, ó, 120. Esse 120 aqui é o custo que nós podemos modificar. Nós podemos adicionar maior valor para poder forçar um caminho ou outro. Muito bem. Então aqui um exemplo de balanceamento de carga. É bem típico o caso de tu usares mesmos custos. Então, tu define as tuas métricas. É salto. Minha métrica é salto. Qual é o custo que eu tenho ali? O mesmo para os dois. Ele vai usar os dois. Vai passar tráfego nas duas. Como é que eu fiz esse balanceamento aqui? Na verdade, esse balanceamento aqui, ele é feito de uma forma não tão simétrica. Tá? Na verdade, ele vai usar fluxos. Um fluxo ele mantém por um enlace, depois um fluxo por outro. E existe a forma de configurar pacote a pacote. Então o pacote está para um lado, o pacote está para o outro. Depende de como é que vai ser feito. Configura isso aí. Tá? Normalmente é pacote para um lado, pacote para o outro. Okay? Aí acaba não sendo simétrico, porque daqui a pouco, se eu usar fluxo, o cara está dando download de gigabyte de um lado e o outro está fazendo um uso de SSH. Não vai ser a mesma coisa. Se eu medir as larguras ali de banda usadas, vai dar diferença. Isso pode acontecer. Então entra aqui, pessoal, a questão da... Qual é o propósito da métrica? Então, o valor calculado, utilizado para determinar o melhor caminho. O que é usado como base desse cálculo? Vocês vão ver que vão existir uns valores relacionados às rotas. Uma rota apreendida pelo RIP tem um valor de 90. Uma rota apreendida pelo SPF tem um valor de, não lembro agora se são 60. É um valor. Isso é a confiabilidade da rota apreendida. Então, uma rota apreendida pelo SPF tem um valor maior que de RIP. Porque o SPF tem um cálculo mais aproximado
ou melhor, vamos dizer assim, converte mais rápido. Esse valor, então, especifica preferência por rota de certa origem. Eu vou dar preferência para rotas apreendidas pelo RIP. Eu vou lá e diminuo esse valor administrativo, se eu quiser. Eu posso fazer isso. Então, aqui, por exemplo, ó, R1 e R3 não falam o mesmo protocolo de roteamento. O R3 está aqui, R1 está aqui. Esse cara aqui, ó, é IGRP. Esse outro é RIP. As rotas enviadas daqui para cá chegam aqui, ó. Só vão ser repassadas para cá, ó, se eu tiver o IGRP rodando aqui também. Só que vai chegar aqui. Eu posso montar as rotas aqui. Se eu der um show IP route, vai dizer, ó, isso aqui foi aprendida pelo IGRP, essa aqui foi aprendida pelo RIP. Essa aqui é estática. Essa aqui é diretamente conectada. Vai aparecer. Nós vamos ver depois também, é possível fazer o seguinte, pessoal, redistribuir rotas. Então eu posso botar a rota estática, como a gente estava usando, aprender algumas por dinâmica e pegar essas minhas estáticas aqui e anunciar elas também. Então o que eu faria? Eu configuro estaticamente esse roteador aqui e digo para o RIP mandar elas também para o outro. Ah, anuncia essas rotas para lá também, né? Eu vou botar estático aqui, mas anuncia para lá. Eu posso fazer isso. Dá para fazer essas maluquices aí. A gente vai começar simples, obviamente. Então aqui tem, ó, a distância administrativa. O que é esse negócio? Aqui na tabela de roteamento, tá ruim de ver aqui, né? Vejam, o D, 90, certo? O D é IGRP. O 120 é o RIP. Então olha aqui, eu tenho rota. Vamos pegar aqui uma. Aqui. Esse aqui tá. Não, esse aqui tá 6, né? Não tem uma igual. Esse aqui é o R2. Que horror essa imagem aqui. Só não tem o R2 aqui, né? Mas R2, se eu não me engano, é esse aqui, né? Esse cara aqui. Rota 6. 6 está aqui. Aqui. Vejam, ele deu precedência para 6, aprendida pelo IGRP. O RIP mandou também. Esse cara aqui tem RIP, ó. E tem rota para esse cara aqui. Mandou para cá, esse aqui mandou para cá. Qual foi colocado através do roteamento? Aprendida pelo IGRP. Aqui chegou aquele roteador por IGRP. Então tem uma precedência aí. Eu considero o IGRP melhor. Uma fonte mais confiável. Certo? Mas isso comprei para vocês. Por padrão é assim. Então, IGRP, 90. RIP, 120. 120 o quê? Também, certo? 120 qualquer coisa. É só para diferenciar um do outro. Seria quase uma prioridade aqui. Então, essas distâncias administrativas padrão é o seguinte, ó. Diretamente conectado, 0. Estática, 1. Por que 1? Porque considera o seguinte, o administrador falou, botou uma rota estática. Pô, cara, esse cara aí sabe o que está fazendo, né? Tomara. Certo? Então, se aparecer uma rota estática, ele vai usar a estática. O que eu estou falando aqui, pessoal? A tabela de roteamento, como é que vai ser montada? Como a gente montou lá, estaticamente. Vai aparecer o seguinte, ó, na tabela de roteamento. Rede de destino 192, 168, como está aí, por exemplo. Ah, era 6, né? 60/24. Apareceu isso aqui. Gateway. Para chegar nessa rede aqui, vou botar aqui, Next Hop. Next Hop vai aparecer 192, 168, 10, 15. Esse cara aqui foi colocado estaticamente, certo? Esse aqui é o S, estaticamente aqui. Aí apareceu o seguinte: 192, 168, 60/24 com gateway para 168, 10, 16, aprendida por RIP. Aí vem outra mensagem com outra rota para esse cara aqui: 60/24, 192, 168, 10, 17, aprendida por IGRP. Qual que eu vou usar? Eu tenho que olhar essa tabela aqui. Antes de eu ter que olhar essa tabela vai se montar automaticamente.
Mas a escolha vai se dar pelo menor custo administrativo. Eu vou confiar nesse aqui, que o cara botou estaticamente ali, pô, peraí. Tem mais chance de estar certo que o cara vir aqui automático, teoricamente. O mesmo vale para as outras. O que a gente vai ver? IGRP interna 90, o SPF é 110 e o RIP é 120. Então o RIP é o mais desgraçado aí dos que a gente vai ver. Tá? Não é que seja o menos confiável, é que na disputa entre todos os protocolos de roteamento, ele tem menor confiabilidade. Porque ele é mais propenso a fazer loop na rede. Então esse cara aqui vai ser disputado na distância administrativa. O que vai acontecer no final das contas? Esse cara aqui não vai aparecer na tabela de roteamento, nem esse aqui. Não vai aparecer. O próprio roteador vai eliminar esse cara. Então ele não vai usar balançamento de carga aqui. Certo? Isso é diferente. Só há balançamento de carga quando os custos são iguais. Não são custos iguais aqui. Esse cara aqui é custo 90, esse cara aqui custo 1, esse cara é custo 120. Qual é o menor? O menor é esse. Então usa esse aqui. Esse conceito é importante, pessoal, roteamento dinâmico. É sempre o menor custo. Então esses caras aqui não vão ficar na tabela de roteamento. Somente com o menor custo. Ok? Precisa decorar isso aqui? Não, não precisa decorar, certo? Eu só tem que saber o seguinte, qual é a ordem de precedência. Conectar diretamente, rota estática, IGRP, ou SPF e RIP. É isso aí. Então, rotas diretamente conectadas, 0. Rotas estáticas, 1. Onde é que aparece isso? Show IP route vai aparecer. Tá aqui, ó, distância 1. Isso aqui que está aparecendo essas mensagens, pessoal, o cara fez um debug aqui. Dá para depurar as mensagens, é bem legal isso aqui, só não funciona no PAC3. Quando a gente for usar os roteadores e usar o GNS3, a gente vai ver isso aqui aparecendo. Então a montagem da tabela de roteamento, ela é mostrada ali. Recebeu a mensagem tal, o custo era mais baixo, então usei essa. Aparece exatamente assim como está aparecendo aqui. É fácil de a gente visualizar. Aqui as rotas diretamente conectadas, né? Que a gente já viu. E basta colocar uma interface, já vai aparecer. Em resumo, a ideia geral aqui. Nós vamos trabalhar com configurações dos protocolos de roteamento dinâmico. Que mais? Nós temos que anunciar as redes que esses caras usam para troca de mensagens. Outra, quando há troca de mensagens, eu tenho que analisar as métricas e o custo para me saber o melhor caminho. Na verdade, nós não vamos fazer isso aí de forma automática. Nós vamos definir algumas métricas e depois, nas trocas de mensagem, vão se montar as tabelas de roteamento. Vai acontecer isso aí. Então, a princípio, ele é mais fácil? É, realmente é. Mas antes de a coisa acontecer, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Isso vai dar mais trabalho. Certo? Um pouquinho mais de trabalho aí. Para a gente compreender como é que funciona isso. Bom, aqui foi só um resumo, né, desses tipos aí que existem em categorias. Isso aqui é mais voltado, pessoal, para as provas de CNA, são cobradas isso aqui. O protocolo RIP é um protocolo de uso interior ou exterior? O cara vai, e agora? Só ver, né? RIP é uma limitação de 16 saltos, cara. Pelo amor de Deus, dá para botar na internet isso aí. O caso importante, métricas e distância administrativa. Métricas, tu vais definir o que tu vai levar em conta para escolher o melhor caminho. Distância administrativa vão ser valores pré-definidos que na disputa de melhores rotas, ou para rotas iguais, na verdade, né, ele vai escolher a melhor, a mais confiável. Tu pode mudar essa distância administrativa, tu pode fazer isso. Tu pode inverter isso aqui, dizer que o RIP tem uma distância menor, pode fazer. Mas nunca tu vai ter menor do que 0 aqui. Nunca. Então, primeiro rota direta, segundo estática e o resto é dinâmico. Okay? Então, nessa tabela de roteamento já estava aparecendo isso aqui, certo? A gente não tinha entrado ainda para discutir sobre isso. Mas, origem da rota, da onde veio?
veio do RIP, veio do GRP, é estático, é conectado diretamente. Distância administrativa, se é RIP, é 90. Desculpa, se é RIP, é 120, tá mal. Se é GRP, é 90. Isso aí já é padrão. E a métrica que vai ser utilizada para definir qual é o melhor caminho. Então, em resumo, é isso aqui.